Queridos, graça e paz. Amém. Obrigado pela apresentação, como que da casa, que é assim que eu me referencio por aí. Eu sempre costumo, e alguns me ouvem dizer, que a IBAL é a minha segunda casa. E eu tenho um carinho muito grande por todos, né? No dia do pastor, inclusive, pastor Anderson, recebi até parabéns pelo dia do pastor, vindo diretamente da IBAL. Então eu tenho um carinho muito grande por essa igreja e tenho acompanhado de muito perto tudo aquilo que Deus está fazendo. E sei que é só o começo. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Como o pastor Anderson falou, estamos ali na Igreja Batista do Edu Chaves, com um desafio semelhante ao que foi assumido aqui, onde nós chegamos ali com cerca de 13 pessoas, uma igreja que precisava de uma revitalização espiritual e física. Alguns aqui tiveram o privilégio de conhecer, e Deus tem feito grandes coisas ali. Então nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor está fazendo grandes coisas no seu reino. Não venho sozinho, a minha esposa está por aí, está lá no último banco ali escondidinha. Ela vem de 20 dias aí de tratamento, de uma tosse intensa, então ela sentou lá no fundo. As crianças, as tias da salinha, que Deus tenha misericórdia das tias da salinha, elas estavam aqui, estarão lá. Queridos, as crianças irão receber lá, de acordo com a pedagogia para elas. E as crianças maiores, o meu desejo é que o Senhor fale grandemente ao coração de cada um de vocês nesta manhã. Nervosismo? Sempre, né? E nós vamos falar esta manhã de um texto. Eu pensei algumas vezes, mudei, reconstruí, e Deus falou: não, você vai falar isso. Então, o desafio, a semana passada, no domingo à noite, eu preguei em apenas 2 versículos. E eu tentei ao máximo mudar, mas o Senhor quer que eu fale, são 46 versículos, e o horário já está estendido. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Sairemos daqui antes das 16 horas. Quem está em casa... Não, irmãos, nós iremos acelerar um pouquinho, mas independente do tempo, que você receba a mensagem do Senhor no seu coração nesta manhã, que Deus fale grandemente ao seu coração. E o tema desta manhã é o milagre, ou o maior milagre. Não sei, talvez já tenha passado pela sua cabeça qual o maior milagre que Jesus já realizou. E os professores e mestres aqui falam: meu Deus, o que ele vai falar? Qual foi o maior milagre que Jesus realizou? Depois, se você não pesquisou ainda, pesquisa no Google e pense um pouco a esse respeito. Mas o texto que nós vamos ler está em João 11, 1:44. E esse texto, o João, ele tem como premissa no seu evangelho apresentar o Cristo. Apresentar Jesus sendo Deus. Enquanto os outros evangelhos começam a falar sobre uma genealogia ou sobre o nascimento, João vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era e é Deus. Então João, ele está preocupado, ele escreve depois dos outros evangelhos, cerca de 90 anos depois de Cristo, e ele está preocupado em mostrar para as pessoas daquela época e para nós hoje, que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Ele começa mostrando então que Jesus é Deus. Ele tem o objetivo de revelar Jesus Cristo como Deus. Descreve 7 sinais, 7 milagres de Jesus, onde ele tem esse objetivo. E nós vivenciamos muito esse tema e sempre queremos milagre. Quem aqui precisa de um milagre hoje? Amém? Então nós vamos ler o texto. Como é um texto muito longo, eu vou ler uma parte, nós vamos falar sobre ele e a gente vai lendo no decorrer da mensagem. Cronômetro zerado, iniciado. Texto de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Está Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade
não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Senhor Jesus, em nome do Senhor, Deus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo possa encontrar cada coração agora, Senhor. Cada coração vivendo numa realidade, numa perspectiva, vivendo desafios, e que o Senhor, por meio do Teu Espírito, leve essa mensagem a cada coração, de acordo com a necessidade que cada um precisa ouvir o Senhor nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês que estão aqui presentes e também os que estão em casa, nós acompanhamos essa leitura, esse primeiro momento, uma história que todos nós conhecemos, e é difícil pregar sobre essas histórias que todos nós conhecemos. Não porque o texto é muito difícil, mas porque todo mundo já conhece. Logo nós corremos o risco de fecharmos, bloquearmos a nossa mente e falar: essa mensagem eu já conheço, essa palavra eu já conheço, esse testemunho, esse milagre eu já conheço. Mas o nosso desafio é exatamente isso, é pedir que o Senhor continue a falar conosco, mesmo por meio de um texto tão conhecido. E o ambiente que esse texto se encontra é um ambiente escuro, é um ambiente de incertezas, é um ambiente que nos leva a desenvolver a nossa fé, ou ajustar as nossas perspectivas e convicções de quem é Deus. Nós não temos dúvida que Jesus é Deus. Mas como é que isso se relaciona com a nossa fé, com os desafios e com as tensões do nosso dia a dia, da era atual? Como é que nós conciliamos essas coisas? Hoje, aqui e em casa pela internet, existem aquelas pessoas que já estão totalmente inseridas nesse ambiente semelhante a que as irmãs Marta e Maria estavam. Eles precisam de um milagre. Há pessoas que precisam que Jesus faça algo sobrenatural, faça algo metafísico na sua vida. Há pessoas que precisam que Jesus venha com urgência, e então tem clamado para que algo aconteça ao seu favor. Seja um emprego, seja a saúde de alguém, seja uma oportunidade, seja uma faculdade, enfim. Existem diversos motivos e pessoas que enfrentam essas crises. E nós, absorvendo o texto e observando esse início do texto, nós percebemos que Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus, e ainda assim eles passam por dificuldades, eles passam por lutas. Logo nós aprendemos com o texto que pessoas que amam ao Senhor não estão imunes, não estão isentas de passar pelos desafios de um mundo caído, onde Romanos 8:32 vai dizer que a própria natureza geme esperando o dia de redenção. É nesse contexto que estamos inseridos. É claro que nós vemos que pessoas ruins passam por crises, pessoas más passam por lutas, mas é estranho quando um justo passa por luta. É desconfortável quando aquele que teme ao Senhor passa por dificuldades. E às vezes a justificativa é: mas Senhor, eu dou o dízimo todo mês, eu tenho sido fiel, eu não tenho faltado. Ou Senhor, todo domingo eu tenho ido à igreja. Senhor, eu faço as minhas devocionais. Na vida daquele incircunciso que nem sequer conhece o Senhor, as coisas estão acontecendo. Mas Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou o teu servo. Esse é o ambiente que nós percebemos. Então é fácil quando nós vemos pessoas más, ou pessoas que nada têm a ver com Deus passando por lutas. Agora, como nós respondemos quando pessoas que amam ao Senhor passam por lutas, passam por desafios, passam por provações? O texto do versículo 1 diz que Lázaro estava doente. Então esse primeiro verso já nos mostra, primeiro, a relação de Lázaro com Jesus, de proximidade, de amigo, de estar perto, de alguém que era mais do que simplesmente conhecido, ou alguém que estava na multidão. Talvez, imagina, naqueles tempos, alguns já vivenciaram essa experiência, de alguém estar doente e falar assim: já tomou tal chá? Né? Já tomou tal remédio?
Esse aqui, você já tomou também? Ó, fala com fulano, porque fulano vai te dar um remédio. Ou procura os médicos mais perto, porque ele vai saber o que fazer. Você precisa seguir esse tratamento. Tome esse remédio a cada 8 horas por tantos dias. É isso normalmente que nós fazemos numa emergência. Muitas vezes a última coisa que fazemos é recorrer aos médicos. Eu não duvido que com Marta, Maria e Lázaro tinha sido a mesma coisa. Logo, imagina eles procurando na cidade e as pessoas falam: cadê Lázaro? Está acamado, está doente. Mas não é ele amigo de Jesus? Talvez esses questionamentos tendenciavam a própria fé daquelas irmãs, porque pessoas de fora nos questionam. Glórias a Deus. Pessoas de fora... Mas irmãos, é natural, tá? Pode estar 5 graus, eu vou fazer isso, fiquem tranquilos. E não se preocupem com isso. Pessoas de fora olham para nós e falam assim: não é você que anda com Jesus, não é você que anda com a Bíblia, não é você que está o tempo inteiro na igreja? Como pode você estar passando por isso? E é normal as pessoas de fora terem essa visão a nosso respeito. O ruim é quando nós mesmos temos essa visão ao nosso respeito. O ruim é quando nós mesmos nos colocamos em um grau onde, por sermos servos de Cristo ou por sermos amigos de Jesus, deveríamos ter tais privilégios. Como o pastor Anderson apresentou, nós temos uma amizade de longa data. Assim como o pastor Saulo, nós caminhamos no mesmo ministério, fizemos 4 anos de faculdade juntas. As nossas esposas falavam que nós víamos mais um ao outro do que elas mesmas em casa. As madrugadas nós passávamos estudando. Então, nós somos amigos. Isso nos dá, muitas vezes, a sensação de que, por ser amigo, nós temos direitos a alguns privilégios. É como se você tivesse um amigo e ela não fizesse algo por você e fizesse por outra pessoa, e você falava: mas eu não sou amigo? Não me considera? Não deveria ser eu a preeminência em relação a isso? É nessa expectativa que Marta e Maria pedem que corram, que chama Jesus. Envia um mensageiro para que traga Jesus o mais rápido possível, porque talvez Jesus, estando aqui, pode fazer alguma coisa a esse respeito. E eles então se direcionam e vai até o lugar onde Jesus estava. Então, Jesus estava a 1 dia de viagem de Betânia. E o mensageiro vai e avisa Jesus: olha, Marta mandou avisar que aquele servo, Lázaro, a quem o Senhor ama, está enfermo. Note que ela não falou assim: olha, Lázaro está enfermo. Note que ela não falou: o teu amigo está enfermo. Ela falou assim: aquele a quem você ama. Ou seja, ela exige de Jesus prioridade. Ela exige de Jesus preeminência em atendê-la. E muitas vezes nós nos portamos dessa forma. Muitas vezes nós queremos passar na fila, o famoso jeitinho brasileiro. Porque se nós conhecemos um amigo num hospital ou em algum lugar, nós temos a tendência de querer ser privilegiados por isso. Nós queremos que os nossos amigos vejam e saibam que nós estamos e que de alguma forma eles possam nos favorecer. E nós levamos essa tendência até Jesus e falamos: Senhor, eu sou o teu servo. Antes de fazer na vida do outro, eu estou em prioridade. E é isso que elas esperavam. Elas esperavam que Jesus fosse imediatamente na direção delas e pudesse resolver esse problema delas. Elas sabiam que Jesus era o Filho de Deus e que ele poderia fazer algo que elas não poderiam. Mas o tempo de Jesus, ele é diferente do nosso tempo. O tempo de Jesus, ele é diferente do nosso tempo. Porque nós temos urgência, e a nossa urgência nem sempre está relacionada à urgência do Senhor. Imagina um mensageiro, demora 1 dia para chegar, dá o aviso, Jesus fala: eu vou daqui a pouco, daqui a 2 dias eu vou. Ele volta e avisa: vai demorar mais 2 dias para chegar. E detalhe, quando ele chega, Lázaro já havia morrido, e Jesus começa esse diálogo e ele fala para os seus discípulos: olha, Lázaro morreu. Depois ele fala assim: olha, vamos ressuscitar, vamos lá, vamos acordar Lázaro. E aí os seus discípulos, Tomé inclusive, vocês vão ver lá para o verso 12, vocês continuem a leitura depois. Tomé vai dizer o seguinte: mas Senhor, os discípulos dizem: mas Senhor, não foi de lá que acabamos de vir, queriam matá-lo? Agora o Senhor quer voltar para lá? Não faz sentido. E outra, já se passou 2 dias, o Senhor acabou de dizer que Lázaro morreu. Vai lá para um velório e morrer junto?
Não faz sentido, Senhor. Ao passo que Tomé, ele responde assim: então pronto, então vamos todos lá e morremos todos também. Note que aquilo que era um pedido de socorro, agora virou um desespero. Porque até os discípulos de Jesus, que nada tinha a ver com a morte de Lázaro, agora já querem voltar também para morrer. Já perderam a expectativa, já perderam a esperança. Então, a perspectiva inicial era que Jesus curasse Lázaro. Não curou, Lázaro morreu. Em seguida, os discípulos falaram: ok, Lázaro morreu, não vamos voltar, estamos vivos. Não, agora vamos voltar e vamos morrer todos juntos. Então eles mesmos perderam as expectativas daquilo que poderia acontecer. E nós muitas vezes também entregamos os nossos pontos. Muitas vezes o nosso desespero, a nossa dor é tamanha que a gente fala: nada mais vai acontecer. Não há mais o que ser feito. O que é possível ser feito é eu me acostumar com o ambiente que eu estou inserido. É eu me acostumar com o ambiente da dor. Marta tenta se beneficiar dessa amizade. O que ela recebe de resposta do mensageiro é que aquela enfermidade não é para a morte, mas para a vida. O contraditório é que quando ela recebe essa resposta, Lázaro já morreu. Como fica a sua fé? Ela andava com Jesus, ela havia enxugado os pés de Jesus, ela recebia Jesus constantemente na sua casa. É um dos únicos momentos que o Senhor é amigo de uma família no Novo Testamento, que ele se diz amigo. E agora esta família não foi atendida. Como é que fica a nossa fé quando quando somos frustrados no nosso tempo de atendimento pelo Senhor? Nós nos distanciamos, nós nos esfriamos, nós deixamos de dar o dízimo, nós deixamos de nos relacionar com os irmãos, nós deixamos de testemunhar de Jesus, porque Jesus não funcionou como eu esperava que funcionasse. A resposta de Jesus, ela é contraditória. Imagina esse mensageiro chegando com a resposta: fica tranquila, tá? Ele mandou dizer que não é para a morte. E ela chorando já a morte do seu irmão. Jesus então ele volta depois de 2 dias. Depois de 2 dias ele retorna, ele vai de encontro a esta mulher. E o texto mostra que muitos judeus tinham ido lá. Muitos judeus, muitas pessoas da região chegaram primeiro que Jesus. Muitas pessoas estavam lá naquele velório e comentavam provavelmente a respeito. Vocês sabem como funciona velório, né? Nem sempre nós vamos chorar por aquele que morreu. Muitas vezes nós vamos para abraçar a família, mas às vezes também as pessoas rolam ali de assuntos diversos. E é possível que nesse momento a fé delas pudessem também ter sido abalada. Jesus não veio? Como assim? Ele não está aí? Mas não era ele que amava vocês? Não é ele que faz parte da família? Muitas pessoas vieram. Muitas pessoas mostram também a importância dessa família na cidade. Mostra a importância de outras pessoas tinham a respeito desta família. Mas aquele que eles esperavam que faria algo, não o fez. Jesus não estava lá nesse tempo. Mas o texto continua e disse que Jesus se aproxima, que Jesus vem. E ao ver Marta, ela desesperadamente já corre ao encontro de Jesus, ela já se projeta diante de Jesus. E aqui nós aprendemos algo valioso, que diante das nossas crises, diante das nossas lutas, nós precisamos nos projetar em direção a Jesus. Nós precisamos clamar, nós precisamos buscar ajuda de onde pode vir. O grande problema é que não foi isso que Marta fez. Ela vai até Jesus, mas para colocá-lo contra a parede. Ela diz assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 21 diz: Marta disse a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela está aqui numa esquizofrenia da sua fé. Ela fala: se o Senhor tivesse, algo tinha sido diferente. O Senhor tinha poder para fazer algo. Havia esperança se o Senhor estivesse aqui. Mas o Senhor não estava. Mas eu sei que se o Senhor pedir algo para Deus, Ele pode fazer. Será que Marta já tinha de fato a concepção de quem era Jesus?
Será que nós já entendemos quem é esse Jesus que nós servimos? E ela então, ela continua e coloca Jesus contra a parede e dizendo: ah, Senhor, o Senhor tinha que ter nos atendido. Se o Senhor estivesse aqui, tinha sido diferente. Muitas vezes nós não fazemos isso. E é interessante, meus queridos, que Jesus precisava ir até lá? Não ou não? Não há outra situação onde um centurião vem e fala assim: ó, meu servo está doente, está à morte. E Jesus fala: vai lá, tua fé te salvou. Jesus nem sequer foi lá, nem sequer precisou saber o nome da pessoa. Há outros momentos que a pessoa simplesmente tocou, que Jesus manda uma palavra. E essa palavra é transformadora, essa palavra muda a realidade. Não é contraditório quando é a outra pessoa, as coisas acontecem, no minha vez, no meu tempo, eu preciso que Jesus venha até mim, sendo que ele poderia simplesmente ordenar no mundo espiritual. E é isso que nós esperamos, que Jesus dê uma ordem no mundo espiritual, porque de outras vezes ele fez e funcionou, por que na minha vez não funciona? E nós tratamos a nossa fé e tratamos Jesus como sendo alguém que deveria nos atender de acordo com os nossos caprichos. É isso que Marta está dizendo. E ela conhecia e sabia que Jesus poderia fazer mesmo à distância. Liga o Wi-Fi, Jesus poderia falar, Jesus podia determinar, podia mandar, ele sim pode. E as coisas iriam acontecer conforme ele mandasse. Mas nota que Jesus não se apressou. E às vezes nós nos sentimos dessa forma. Às vezes nós olhamos para a grama do vizinho e parece que ela está mais verde. Às vezes nós olhamos para a vida do outro e as coisas estão acontecendo. E nós falamos: Senhor, e eu? Quando é que vai acontecer? Quando é que o Senhor vai chegar? Olha o meu clamor. A resposta de Jesus para Marta é uma revelação. É uma revelação. Faz parte dos grandes eu sous, que ele diz assim: Marta, versículo 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Lembra que eu falei no início que o propósito de João é revelar Jesus como sendo Deus? Ele está dizendo assim: eu sou. Independente de eu estar aqui ou não, não há tempo passado, há presente constante. Eu sou, eu faço. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. É isso que Jesus está revelando para essa mulher. Talvez antes de ressuscitar Lázaro, Jesus precisaria ressuscitar Marta. Nós lemos, por exemplo, o texto bíblico em Efésios que diz que estávamos mortos, e Ele nos deu vida. Ele é o autor da vida, Ele ressuscita, Ele nos tira da morte para a vida, isso é uma ressurreição. E nós precisamos ser alcançados por essa ressurreição. Mas o texto continua e ele então fala para Marta que ela verá. E essa expectativa de Marta, ela diz assim: eu sei, Senhor, eu sei que no último dia meu irmão há de ressurgir. Havia uma cultura, um ensinamento que dizia, e os judeus entendiam muito isso, que no último dia todos iriam ressuscitar. Então Marta, ela está falando agora de escatologia. Está dizendo assim: Senhor, eu sei que no último dia meu irmão irá ressuscitar, mas eu queria agora, eu queria que ele não tivesse morrido, que o Senhor tivesse chegado a tempo. E uma das coisas que eu aprendo nesse texto é que o porquê que Jesus às vezes demora em atender. Lembra que ele falou que era para que a glória de Deus fosse manifesta? Ele poderia ter vindo imediatamente, mas ele não está preso à nossa condição e nem ao nosso tempo. Ele chega apenas no 4º dia. Só que ele não chega atrasado. Ele chega no tempo, ele é o Senhor do tempo. Havia uma cultura, havia um conhecimento popular que dizia que se alguém morresse e alguém piedoso orasse, até o 3º dia essa pessoa poderia ser ressuscitada. Então esse era o entendimento que as pessoas tinham. Então fica imaginando, primeiro esperava que Jesus viesse e curasse a doença. Ao invés de melhorar, piorou. Às vezes a gente não vive isso, parece que vai melhorar, e se acha que não pode piorar, e de repente as coisas pioram. E Jesus, imagina eles lá, então Lázaro morreu.
Agora não, então se ele chegar, tudo que. Não foi isso que Marta disse a ele? Eu sei que o que o Senhor pede, Deus ouve o Senhor. Então imagine lá, se chegar no primeiro dia, dá tempo. Até 3 dias, se ele orar, Deus vai dar o. Chegou o segundo dia e o desespero. Chegou o terceiro dia, nada. Jesus chega só no 4º dia. Então a própria ensinamento cultural dizia que no 4º dia não haveria mais o que fazer. Aí somente Deus é que pode ressuscitar. E Jesus chega exatamente nesse 4º dia, para fazer algo que só Ele poderia fazer. É desta forma que João está revelando Jesus como sendo Deus Todo-Poderoso, que chega no 4º dia e pode resolver algo que uma ação humana não poderia. E o texto diz que Jesus se apresenta, e eu vou convidar vocês depois a lerem todo esse texto em casa, tá? Eu estou narrando um pouco para que a gente não fique até as 2 horas. Mas então Jesus se apresenta, e Jesus pergunta aonde puseram. Jesus chega no 4º dia, o único que pode fazer alguma coisa é Deus. Somente Deus poderia ressuscitar uma pessoa no 4º dia. Ele não havia dito que a morte e aquela doença era para a glória de Deus? Então Deus será glorificado agora no 4º dia, porque não há mais ação humana, somente o Senhor pode fazer. Embora existe participação humana. Ele pergunta onde o colocaram, as pessoas apontam o túmulo e ele diz: tirai a pedra. Essa parte nós ouvimos bastante já, né? Muitas mensagens a esse respeito. Tirai a pedra da incredulidade, tirai a pedra da dúvida, tirai a pedra que nos distancia de viver com o Senhor e para o Senhor. Ele manda que as pessoas tirem a pedra. Ele tinha poder para falar assim, pedra? Tinha, né? Mas ele fala porque as pessoas precisariam fazer. Há uma contribuição das pessoas que estavam lá, porque elas iriam testemunhar o que iria acontecer. Lembra que muitas pessoas vieram ver, essas pessoas também se tornaram testemunhas daquilo que Jesus faria. Jesus manda que tirem a pedra. A resposta de Marta: Senhor, 3 dias ainda dava tempo, já estamos no 4º, já está cheirando mal, não há mais o que ser feito. E o Senhor fala: Marta, Marta, eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Eu quero ler aqui o texto. Vou só avançar aqui. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, versículo 39, tá? De João 11. Ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já está de 4 dias. Jesus manda que tirem a pedra. Lá no versículo 42, a partir do versículo 39, do 40, ele vai mostrar que Jesus manda ele tirar a pedra. E o texto vai dizer também que Jesus fala algo. Vocês lembram o que Jesus fala? Vocês lembram? Diz assim, ó: Lázaro, vem para fora. Pastor, o senhor está gritando? O texto diz que ele falou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o poder não está na voz alta, mas está na voz de quem está falando. O que João quer mostrar é que aquele mesmo que iniciou todas as coisas, que inicia o mundo pela sua palavra, que dá ordem e as coisas acontecem, tem poder também sobre a morte e sobre a vida. É essa palavra, é essa voz de Jesus que ultrapassa a barreira metafísica e encontra Lázaro morto e traz Lázaro para fora. Jesus está ressuscitando Lázaro. Jesus está operando um milagre, o grande milagre ou o maior milagre. É isso que Jesus está fazendo. Lázaro, vem para fora. Jesus está curando, Jesus está trazendo a vida. Jesus está renovando algo. Jesus está fazendo algo que só Ele pode fazer. Se eu tivesse que perguntar, eu perguntaria o seguinte: o que já morreu na sua vida?
a sua fé? O que as frustrações têm sufocado as nossas vidas, as nossas expectativas, a nossa esperança? O Senhor pode ressuscitar os nossos sonhos. O Senhor pode ressuscitar a nossa fé. Porque o principal aqui não é o milagre. Nós falamos muito do milagre, mas o principal é revelar que Jesus é Deus. Talvez o título desse texto, dessa perícope, quando você chega lá no capítulo 1, tem um texto lá, a ressurreição de Lázaro. Talvez poderia ser a revelação de Jesus como Deus. Lembrando que esse título não é parte inspirada, tá? É só o texto bíblico. Então aquele texto ali, a ressurreição de Lázaro, foi o autor que escreveu a Bíblia que colocou para a gente identificar. Mas às vezes perde um pouquinho do que deveria ser. Ao invés da gente olhar só como a ressurreição de Lázaro, a gente deve olhar como a revelação, o Jesus que se revela. Como Deus se revela a nós. Jesus chama Lázaro a viver de novo. Jesus chama Lázaro para uma nova vida. Jesus chama Lázaro para uma ressurreição, apontando para aquilo que aconteceria com ele próprio. É isso que ele está fazendo. Ele está se revelando, ele está mostrando quem ele é. Note que depois disso, o caminho da via sacra torna-se iminente, torna-se mais próximo. Porque depois disso é que realmente querem pegar Jesus e querem matar Jesus. Mas Jesus, ele então cumpre esse propósito de apresentar para todos que estavam ali que ele faz algo que só Deus pode fazer. Logo, ele é Deus sobre a vida de Lázaro, ele é Deus sobre a vida de Marta, ele é Deus sobre a vida de Maria, ele é Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Eu quero finalizar, e o texto diz que, versículo 45, lembra que muitos foram ver Jesus? O texto agora vai dizer que, dentre aqueles muitos judeus, o versículo 45 diz que muitos que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Só que o texto fala também de outros personagens, diz, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Nós temos aqui alguns personagens. Nós temos Marta, nós temos Maria, e vemos que muitas vezes nós agimos de forma errônea, querendo que nós possamos ser beneficiados. Nós vimos que existe Lázaro, que é passivo nessa história. O Lázaro é o morto. É passivo até que Jesus traz de volta a vida. E nós vemos também que havia pessoas, havia uma multidão que estava curiosa de ver o que iria acontecer. E quando viram algo acontecer diferente na vida de Lázaro, glorificaram a Deus. Jesus não falou que essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Essas pessoas aceitaram, elas reconheceram Jesus. Queridos, nós não queremos estar no ambiente do milagre. O ambiente do milagre, ele é hostil. Como assim, pastor? Quem quer ser curado de um câncer? Você precisa estar vivendo um câncer para que você seja curado. Então nós queremos viver o milagre, mas o ambiente do milagre, ele não é nada fácil. Ele é difícil, ele é frio, muitas vezes desesperançoso. Mas Jesus muda a minha e a sua realidade. Jesus transforma tudo isso. A doença de Lázaro, ela nos ensina que, mesmo cristãos que amam o Senhor, ou melhor, que o Senhor os ama, não está livre das dificuldades e dos percalços dessa vida. É por isso que nós passamos por desafios. Talvez esses desafios, essa dor do luto, dor de enfermidades e diversas outras, seja para nos lembrar que um dia estaremos com Ele, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, onde teremos a presença dEle de forma plena. Lázaro morre, nos mostrando que, às vezes, quando a gente acha que ia melhorar, as coisas pioram. Mas mesmo assim, as coisas não estão perdidas para o Senhor. O Senhor pode transformar tudo. Ele pode fazer. Ele pode se revelar para você de uma forma que você não imagina. Continue orando, continue buscando, continue se colocando diante dele. A fé de Marta e Maria, que muitas vezes é contrastada, ora elas creem, ora elas cobram Jesus,
ora elas já não acreditam mais. Parece muito com os nossos dias, parece muito com nós mesmos, que vivemos esses altos e baixos na vida cristã, e precisamos ajustar a nossa fé a esse Jesus que é Deus. Se há uma coisa, se de tudo que eu falei você precisa levar algo para a sua vida, você precisa entender que Jesus é Deus, que Ele pode fazer tudo que Ele quiser, e a esse Deus que você serve. Eu pulei um versículo, que para muitos, ou para todos, é o menor versículo do Novo Testamento. Qual é? Jesus chorou. Alguns olharam assim: pastor, o melhor versículo do Novo Testamento, não é isso? Porque não é o menor da Bíblia. O menor da Bíblia é Jó disse, ou disse Jó. Mas Jesus chorou. E de adolescente eu sempre falava desse versículo. Jesus chorou. E Jesus chora quando a sua alma é abatida naquele momento, quando ele percebe não só a separação do seu amigo, mas quando ele olha a incredulidade das pessoas, quando ele vê a transformação que está diante das pessoas e as pessoas não creem. Não há como estar indiferente diante disso. Nós que estamos aqui presentes, ou os que estão em casa, não dá para viver de forma indiferente diante de Jesus. Éramos nós que precisaríamos estar chorando. Éramos nós que precisaríamos nos render. Nós dizemos que João revela Jesus como sendo Deus, mas aqui ele revela Jesus como sendo totalmente humano, como alguém que sofreu a nossa dor, como alguém que passou as nossas aflições e que chorou diante das situações. Isso nos mostra que Ele sabe exatamente o que eu e você vivemos. É nesse Deus que nós cremos. Não é um Deus que está distante, mas é num Deus que viveu as mesmas lutas que eu e você e que chora quando nos vê sofrendo. A ressurreição de Lázaro, a pedra da incredulidade precisa ser removida. Jesus faz algo que somente Deus pode fazer. O que Jesus precisa fazer na sua vida hoje? O que Jesus precisa fazer na sua vida? Responda para Ele. O que Ele precisa ressuscitar na sua vida hoje? Talvez Ele precise ressuscitar você mesmo. Nós podemos olhar para essa história e dizer que não apenas Lázaro, mas muitas pessoas foram ressuscitadas naquele momento. O texto vai dizer que muitos vieram a crer nele. Seus sonhos precisam de ressurreição, sua fé, seu relacionamento familiar precisa de uma intervenção divina, é isso? Relacionamento com o seu filho, com o seu cônjuge, o trabalho. Fale para o Senhor o que você precisa que Jesus faça na sua vida. Às vezes nós estamos servindo ao Senhor e nós nem nos ligamos, nem nos deparamos, mas o nosso casamento, o nosso relacionamento com filhos está em ruínas. E a gente precisa de um milagre do Senhor a esse respeito. A nossa fé precisa ser restaurada, precisa ser ressuscitada. A reação dessas pessoas, de muitos, foram olhar para esse feito de Jesus e acreditar neles. Mas há também aqueles que saíram daquele ambiente como se nada tivesse acontecido, e ao contrário, foram encontrar os judeus, foram falar o que Jesus fez, testemunhando para que Jesus fosse morto. Nós que estamos presentes aqui, ou os que estão em casa, qual é a nossa atitude diante desse acontecimento? Diante da pedra removida, diante de Lázaro ressurreto, diante desse testemunho que aponta para Jesus Cristo como sendo Deus Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, nós pensamos. Eu quero te convidar a orar, o tempo não nos permite a avançar, mas eu quero te convidar a orar. O texto ele nos traz uma informação importante que diz que Jesus levanta os olhos para o céu e ora. E ele ora agradecendo ao Pai. Ele mesmo fala: Senhor, eu não estou te agradecendo ou te pedindo como que alguém que não crê, mas eu estou agradecendo. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu quero que eles vejam que o Senhor sempre me ouve. E queridos, nós somos hoje as pessoas
que vivem no ambiente desse testemunho. Que as pessoas ao olhar para nós possam ver que Deus nos ouve. Que as pessoas ao olhar para nós possam ver ressurreição na nossa vida. Note que o milagre não é o mais importante. O milagre é apenas um sinal do que é mais importante. Como tem sido a sua vida com esse Jesus? Como você tem se relacionado com esse Jesus? Isso é o mais importante. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e saiba que Ele continua ouvindo as suas orações. Os dias não são fáceis, os dias são de luto, os dias são de lutas, de desespero, de adversidades. Mas isso tudo é para nos lembrar que nós temos um Deus Todo-Poderoso que viveu no nosso lugar e prepara um lugar para que um dia nós de fato possamos ter a alegria que esperamos ter aqui, a facilidade de vida que esperamos ter aqui, e não sofrer com os desajustes de uma sociedade e de um mundo caído. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Você que está em casa também, ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor. Veja se o Senhor não precisa ressuscitar a sua fé. Veja se o Senhor não precisa te colocar de pé. O Senhor está dizendo: vem para fora, vem para fora, vem viver algo de Deus, vem experimentar de Deus na sua vida. Jesus nos convida também a isso. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela forma que o Senhor se revela, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Deus, que no Senhor a gente pode confiar. Obrigado porque o Senhor sofreu as nossas lutas, as nossas dores. Por isso o Senhor nos entende, Deus. O Senhor chorou o luto de um amigo que partiu. Então o Senhor sabe o que é passar por um luto. E o Senhor nos entende, o Senhor nos abraça. O Senhor passou por momentos de dúvidas daqueles que estavam perto de ti. E o Senhor nos ensina a viver, a esperar, a ver a glória de Deus. Nós queremos, Senhor Deus, ver, Deus, a glória do Senhor. Nós queremos ver milagres e queremos viver milagres, Deus. E precisamos que o Senhor faça milagres nas nossas vidas, Senhor. Mas coloca no nosso coração, Deus, que os teus sinais, os teus milagres na nossa vida precisa revelar a tua glória a outros que estão à nossa volta, Deus. Que o milagre ele precisa ocorrer para que pessoas acreditem no Senhor, para que pessoas creiam no Senhor. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa nos fortalecer. Que o Senhor possa nos trazer de volta, Senhor, a viver com o Senhor, Deus. Nos levanta, nos ressuscita. E que possamos viver para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, meus queridos.